É muito importante você também pensar, né? Será, Larissa, que um livro vai fazer tanto assim na minha vida? Que ler vai de fato me ajudar? Um livro pode ser transformador, pode ser uma virada de chave. Edith Stein, ela viveu isso. Uma mulher com sede da verdade. A sua sede da verdade era tão grande. E aquela leitura foi tão impactante na sua vida que ao final da noite, ao amanhecer, Edith Stein fecha o livro e diz: eu encontrei a verdade. Você sabia que tem aumentado o número de pessoas que buscam por leitura, por ter um livro físico e ler a partir de um livro físico? Eu quero falar para você aqui sobre o segredo de um bom livro. É isso que eu vou trazer para você nesse vídeo agora. Eu sou Larissa Menegatti, teóloga e mentora de mulheres. Por que cresce o número de pessoas interessadas em livros físicos na era do digital, em que o volume de pessoas em redes sociais é tão grande? Porque mesmo tendo Kindle, mesmo tendo tantas formas de acesso a conteúdos que são inúmeros, que nos chegam informações por diversos meios, diversas plataformas, diversas maneiras, inclusive aqui no YouTube, a leitura, ela é insubstituível. Os frutos da leitura são distintos de qualquer outra forma de aprendizado. E é isso que eu quero que você entenda. É por isso que as minhas alunas, sempre nos meus cursos, nas minhas principais formações, eu sempre faço uma lista de indicação de livros para elas aprofundarem o conteúdo dado em aula, para que elas, interessadas, tenham boas referências de conteúdo. Há uma autora, Charlotte Mansell, no livro dela, Educação do Lar, e nesse livro, Educação no Lar, ela me ensinou a importância de você ter ideias vivas. Como assim ideias vivas, Larissa? Porque há livros que não trazem isso. O que são ideias vivas? É quando a criança, ou o adulto também, ele toca em conteúdos que elevam o seu espírito. Conteúdos que trazem histórias, ensinamentos de aprendizados, de virtudes, de honra, de fidelidade, aquelas histórias de autoridade e obediência, de amor e de serviço, que edificam a partir daquela leitura, que nos ensinam também a partir dos erros. Quando esse erro, na narrativa também, é claro, e você percebe ali o quanto você pode estar aprendendo com os personagens, com o enredo da história, com a narrativa toda construída. Os livros, eles nos remetem a isso. É possível que você faça e aprenda de outras maneiras, como num vídeo agora, como você está tendo, ou um filme, uma música e outros recursos. Sim, mas o livro, ele vai exigir de você uma atenção que nessas outras formas não te exigem tanto. E quando você despende essa atenção na leitura, aquilo vai levar muito mais tempo para te impactar, mas ele vai reverberar muito mais profundamente no seu interior e ao mesmo tempo vai, ao longo do tempo, trazer de você respostas mais profundas. Quando eu fui fazer os cursos, preparar a formação Intus Legere, por exemplo, que é o meu programa de formação humana e espiritual para mulheres, eu estudei que, além do conteúdo visto e ouvido, o aluno tem um maior desempenho quando ele tem um material didático que ele possa ler, anotar, estudar, exercícios, fazer anotações. Quem corrobora os seus estudos com a leitura tem um aproveitamento 1000 vezes melhor e maior do que somente assistir uma aula. Por isso eu fiz questão de não somente gravar as aulas, mas acompanhado dessas aulas oferecer resumos, materiais complementares, exercícios, para que a pessoa pudesse assimilar melhor aquele conteúdo e obter mais frutos daquele ensinamento dado. É muito importante você
Também pensar, né? Será, Larissa, que um livro vai fazer tanto assim na minha vida que ler vai de fato me ajudar? Há livros que fazem isso de maneira ainda mais profunda, que são esses livros que a gente chama de ideias vivas. São biografias vivas. Biografias, enredos que falam direto à sua vida, que arrancam de você lágrimas, arrancam de você um movimento interior de você buscar se rever, ser melhor, ordenar-se, buscar uma vida mais coerente, o desejo da verdade. São esses movimentos que a leitura pode ir gerando em você. Além disso, lhe dá repertório para diálogos mais profundos, mais interessantes. Você também consegue escrever melhor à medida em que você vai lendo melhor, que você vai lendo mais. E não somente o mais de quantidade, mas também a qualidade desses livros, a qualidade dessas leituras. Eu sempre fico com o pé atrás quando eu vejo: consiga ler não sei quantos livros, 10 livros em um mês. Veja como que eu consegui ler 30 livros, né, em um semestre. E eu vou lhe dizer, que livros foram esses? Eram livros, né? Que grossura que eram esses livros? Não só a grossura, mas a exigência desse livro. Que leituras foram essas? Porque um livro bom, ele precisa também ser degustado. Um texto bom, ele precisa ser degustado. O segredo é você eleger, escolher leituras com ideias vivas. Leituras que te puxem para cima. Leituras que te puxem para cima não no sentido motivacional, não é? Assim, uau! Não, uma leitura que te arranque do chão, que te arranque da mesmice, que te arranque da mediocridade, que te faça sair desse estado, às vezes letárgico, de não buscar ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor. A leitura pode nos ajudar a ser uma mãe melhor. A leitura pode nos ajudar a confrontar as nossas emoções, os nossos sentimentos e gerenciá-los melhor. A vermos a consequência prática na vida dos personagens como um sentimento ou uma ideia pode levar tal pessoa a obter aqueles frutos, aqueles resultados na sua vida ou não. É muito interessante você ver o repertório que a leitura pode te dar. Além do repertório para as conversas, te dá repertório no caso de livros espirituais, livros clássicos, livros profundos, vão dando repertório para a sua vida interior. Repertório para você gerenciar as suas emoções. Repertório para você se encontrar. Repertório para você desenvolver uma reflexão mais profunda a respeito de si mesma, do mundo e também a respeito das coisas mais importantes da vida, aquilo que é mais fundamental. Além disso, te dá também repertório para o seu diálogo com Deus, para a sua vida espiritual. É muito comum as pessoas às vezes dizerem: eu não sei o que rezar, eu não sei o que falar com Deus. A gente precisa saber ter uma vida de oração que nos leve a um trato íntimo com Deus, que seja uma conversa de amigos. Mas é verdade que, por isso a igreja nos oferece orações e muitas orações belíssimas, leituras, histórias de santos, ensinamentos que podem iluminar o seu dia, iluminar a sua vida, que possam trazer também repertório para o seu diálogo espiritual. Porque muitas vezes isso nos falta, nós não temos esse repertório. E aí você vai naquelas orações que te ajudam a construir um caminho de oração mais sólido, mais profundo, para você depois conseguir elaborar essas orações também, né, na oração mental, nessa maneira mais livre de rezar. Mas é importante que você entenda que às vezes um devocionário, um livro de orações, aquelas orações, aquelas práticas podem te ajudar, aquelas leituras espirituais, aqueles ensinamentos espirituais podem trazer luzes profundas para a sua vida como um todo e também, principalmente, para o seu
relacionamento com Deus. Um livro pode ser transformador, pode ser uma virada de chave. Edith Stein, ela viveu isso. Uma mulher com sede da verdade. Ela era judia e, na juventude, escolheu o ateísmo. E nesse período, ela foi crescendo no caminho da filosofia e havia nela uma sede sincera da verdade. Até que ela encontra amigos filósofos que eram também católicos. E uma vez, indo à casa de um desses casais, ela acaba encontrando na biblioteca deles, então havia bibliotecas nas casas, um espaço para os livros, não tão grande quanto as televisões hoje ocupam, né, nos lares, mas havia lugar para a leitura. E ela vai encontrar o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Ao ler o livro da vida, ela gasta a noite inteira debruçada, devorando este livro. A sua sede da verdade era tão grande. E aquela leitura foi tão impactante na sua vida que ao final da noite, ao amanhecer, Edith Stein fecha o livro e diz: eu encontrei a verdade. O que um livro pode fazer? Santa Teresa d'Ávila vai também atribuir muito do seu caminho espiritual, do seu amadurecimento, do seu processo de crescimento espiritual interior a livros. O livro Confissões, que é a autobiografia de Santo Agostinho, foi determinante para o seu caminho. O livro Terceiro Abecedário Espiritual de Francisco Osuna, um franciscano, foi determinante para que ela buscasse e entendesse o que era a oração de recolhimento, o recolhimento interior. E tantos outros santos e tantos outros autores que impactam à medida em que vão trazendo essas ideias vivas, esses princípios vivos de virtude espirituais que vão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Então eu quero convidar você a escolher, agora no final desse vídeo, qual é o livro que você vai eleger. Um livro que seja realmente bom. Não fique preocupada de você ter que ler 1001 livros que aparecem o tempo inteiro na sua vida. Escolha aquele livro que de fato, de verdade, vai fazer a diferença na sua vida. Eleja um livro que te eleve, que eleve o seu espírito, que seja um aprendizado para a sua vida, que te traga ensinamentos que sejam de fato transformadores para a sua alma. Escolha o livro e me conta aqui nos comentários qual é o livro que você decide vai tomar por companhia ao longo desses próximos dias, desses próximos meses. Não esqueça, ao invés de você ficar dizendo quantos você vai ler, determine por dia o livro, o tempo que você terá para ler. Eu vou determinar 10 minutos por dia de leitura. Você vai ver os frutos e você determinar tempo de leitura diária do que você ficar apenas projetando quantidade de livros sem de fato, na prática diária, você adotar a leitura na sua vida. Determine cada dia um tempo de leitura e depois vem aqui me contar se você não viu um progresso na sua leitura nos livros que você decidiu ler. Se você curtiu esse vídeo, curta ele, coloque aqui também para seguir o meu canal e receber mais conteúdos de formação humana e de amadurecimento interior.